Vamos falar agora sobre números primos. Primeiro, definição. O que são números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores e esses divisores eles precisam ser distintos, eles precisam ser diferentes, tá? Então, se o número possui somente dois divisores, nós falamos que esse número é o número primo. E esses divisores têm que ser diferentes. Coloquei aqui no quadro para vocês alguns exemplos de números e eu vou colocar quais são os divisores desses números. E aí nós vamos ver se eles são ou não números primos. Divisores de 2. Quais são os divisores de 2? 1 e 2. O que isso quer dizer? Que quando eu divido 2 por esses números, o resultado vai ser exato e o resto vai ser zero, automaticamente, né? Então, se eu faço 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, os números que eu coloco aqui, eu tenho que conseguir dividir o 3 por eles, tá? Então, quais são os divisores de 3? 1 e 3. 1 divide por 1. 1 não divide por 2 e 1 divide por 3. Quais são os divisores de 5? 5 dá para dividir por 1. 5 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, mas dá por 5. Divisores de 6. 6 dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Divisores de 12. Eu consigo dividir o 12 pelo número 1. Consigo dividir o 12 pelo número 2, pelo número 3, pelo número 4. O número 5 não dá, 12 dividido por 5 não dá exato. Então, eu consigo dividir o 12 por 6 e consigo dividir o 12 por 12. Não dá nem por 7, nem por 8, nem por 9, tá? Nem por 10, nem por 11. Então, acaba aqui com 12. O que a gente vai reparar aqui? O primeiro divisor de qualquer número é o 1. Então, 1 sempre vai ser o primeiro divisor. O último divisor de qualquer número vai ser sempre ele mesmo. Ó, 2 acabou com 2, 3 com 3, 5 com 5, 6 com 6 e 12 com 12. Então, essa regrinha vocês têm que sempre lembrar. Primeiro divisor de qualquer número é 1 e o último divisor de qualquer número é ele mesmo. Nós já estudamos divisores nas aulas anteriores, tá? Qualquer coisa, dê uma recapitulada lá. Então, o que a gente vai analisar aqui agora? Quantos divisores esses números têm? E se esses divisores são ou não diferentes? 2. Tem dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Então, pela definição que nós vimos no início, o 2 será um número primo. Então, aqui vai ser sim, ele é um número primo. Segundo, quais são os divisores de 3? 1 e 3, são dois divisores diferentes. Então, o 3 também vai ser um número primo. Quais são os divisores de 5? 1 e 5, dois divisores diferentes também. Então, o 5 também é um número primo. Divisores de 6, já passou de 2, ó. 1, 2, 3, 4 divisores. Então, ele não é um número primo, só pode ter dois divisores. O 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Então, ele também não é um número primo. E eu deixei aqui um separadinho, por quê? Quais são os divisores de 1? O próprio 1. E ele mesmo é quem? É o próprio 1 de novo. Então, nesse caso, o divisor de 1 é apenas 1. Ele não tem dois divisores diferentes. Então, o 1 também não é um número primo, tá? Se vocês observarem, dentre os exemplos, o único número par que foi primo foi o número 2. Isso é uma regra, tá? Dentro do conjunto dos números primos, o único número par que vai existir será o número 2. Por quê? Porque todos os outros números pares possuem no mínimo 3 divisores. Ele vai dividir por 1, por ele ser par, ele vai dividir por 2 e ele vai dividir por ele mesmo. Só aí já foram 3 divisores. Então, já passou do limite que eu preciso para ser um número primo. Então, todos os outros primos que existirem serão números ímpares, com exceção do 2, tá? Mas eu não posso falar que todo número ímpar é um número primo. Por exemplo, o número 9 é um número ímpar e não é primo, porque ele tem como divisores o 1, o 3 e o 9. 3 divisores, tá certo? Então, recapitulando, todo número primo, tirando o 2, vai ser um número ímpar. Mas nem todo número ímpar será um número primo, tá ok? Então, vamos finalizar por aqui. Nosso estudo de números primos é realmente bem curtinho mesmo. E na próxima aula a gente dá continuidade no conteúdo. Até lá!